suportou. Alguém que muito amou, humilde se entregou. Amor tão grande assim, Jesus mostrou por mim e veio aqui sofrer em meu lugar. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi em vão que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida e salvação. Por isso lhe entreguei meu coração. Pesada foi a cruz que o Mestre carregou. Os cravos tão cruéis que escárnio suportou. O sangue do amor perdão me concedeu, e livre do pecado agora sou. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me salvação. Por isso lhe entreguei meu coração. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi em vão que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida e salvação. Por isso lhe entreguei meu coração. Por isso lhe entreguei meu coração. Amém. Bom dia. Feliz sábado a todos. Tá tudo bem aí ou não? Tudo. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, segura aqui para mim. Pessoal, fico muito feliz em estar aqui com vocês. Eu fico feliz porque aqui eu lembro, quando eu venho a um lugar assim, eu lembro de como foi o meu início na fé, né? Quando me batizei. Eu sou de Goiânia. Quantos conhecem Goiânia aqui? Tem gente aqui que morou lá? Quem morou lá? Olha, o pessoal tudo é feliz aqui, olha. Amigo, você quer ser feliz de verdade, tem que passar em Goiânia, viu? Se você não for em Goiânia... Mas brincadeira. Eu lembro que no dia do meu batismo, e era um grupinho assim, desse tamanho aqui. Era um salão mas bem pequenininho. Eu lembro no dia do meu batismo, acabou a água, né? Aí o pastor chegou lá na minha casa, falou: Renan, vim te buscar. Eu falei: que benção, olha como eu sou bem tratado, né? O pastor foi lá na minha casa me buscar para o dia do meu batismo. Mas na verdade ele foi me buscar eu mais alguns galões para encher o tanque, no qual eu ia batizar, né? Mas foi uma benção, esse dia foi muito feliz. A gente foi numa escola lá, pedir água emprestada, na vizinha, mas que dia especial. Foi um dia, e hoje esse grupo lá é uma igreja, e muito em breve vocês vão se tornar aqui
Já é uma igreja, né? Já é uma igreja. Mas eu falo no sentido de uma igreja maior, organizada. E tudo isso vai acontecer para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amigo, eu amo lugares assim. Eu me sinto bem, eu me sinto em casa. Como o pastor Ladeira aqui apresentou, né, o meu nome é Renan. Eu sou casado, tenho um filhinho, um Miguelzinho de 1 ano e meio. E que eles passou mal essa noite, eles não puderam me acompanhar aqui. Mas ele me mandou um abraço para todos aqui. Eles estão lá se recuperando, né? Porque esse clima é complicado, né? Lá em Campinas está meio frio, chega aqui está calor, aí tem dia lá que faz calor, tem dia que faz frio, é um choque de clima que isso prejudica um pouco a saúde. Eu quero falar aqui com vocês nesta manhã sobre felicidade. Quantos querem aqui ser felizes? Todos nós, né? É quase que impossível alguém que não deseja ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Todas as pessoas querem alcançar a felicidade. Quem já é feliz, eles lutam para o quê? Para não deixar de ser feliz. Para manter, né? E quem ainda não é feliz, vai batalhar, corre atrás, vai atrás de dinheiro, de bens materiais, procurando nisso a felicidade. Mas será que a felicidade... O que é felicidade verdadeira? Será que é ter muito dinheiro no bolso? Hein? Olha, você acha que não, gente? Também. Será que ter muito dinheiro no bolso? Será que dinheiro traz real felicidade? Amigo, no dia 2 de setembro, eu li uma história muito interessante. No dia 2 de setembro de 2008, um empresário do Rio de Janeiro, o nome dele é Luiz Carlos Pimenta, ele se tornou o homem mais rico do mundo em um dia. O Luiz Carlos, ele imprimiu um extrato de sua conta, a sua conta corrente no banco Citibank, e ele viu ali, na sua conta, 734 bilhões de reais. Aquele homem olhou ali, as portas do céu, ele disse, se abriram, né? Dinheiro, amigo, bilhões, é muito dinheiro. 734 bilhões de reais. Só que essa felicidade dele durou apenas 24 horas. No outro dia ele tirou o extrato, para sua infelicidade, não tinha mais nada lá. E ele descobriu que o banco, né, o banco Citibank, ele movimentou toda a sua fortuna através da conta daquele empresário Luiz Carlos em 24 horas. Foi um erro, né? Mas aquele homem ficou feliz, disse que ia ajudar o mundo e tudo mais, mas durou pouco. No outro dia ele tirou o extrato, tinha lá míseros R$5, né? Uma diferença grande, né? Amigo, o que é felicidade? Hoje a felicidade humana, se você for basear ela em dinheiro, é uma coisa instável, né? Não tem, vamos dizer assim, uma coisa contínua. O que é de fato a felicidade? E a palavra de Deus nos revela qual é a felicidade completa, qual é a felicidade verdadeira. Eu quero convidar você a abrir no livro do Apocalipse, a sua Bíblia, no livro do Apocalipse. Amigo, o livro do Apocalipse é um livro fantástico. Esses dias eu estava chegando em casa, cheguei um pouquinho tarde em casa, e eu gosto de assistir ali algumas canais de notícia, né? Globo News, Jornal da Globo, eu gosto de assistir alguns jornais. Eu fiz jornalismo 2 anos, então me interesso por jornalismo. Vi ali algumas notícias. E eu passando o canal assim na TV, aí caiu em um daqueles canais, que tem vários agora, canais religiosos, né? Você vê ali pastores pregando. E um dos pastores, num desses canais, tinha um pastor falando sobre o Apocalipse. E eu falei, eu quero ver o que ele vai falar. E eu falei, nossa, ele deve falar alguma coisa de esperança, porque o livro do Apocalipse é uma revelação de quem? O verso 1 já diz, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, é uma coisa boa. Amigo, o livro do Apocalipse, alguns jovens chegam em mim, pastor, você vai falar sobre o que hoje? Sobre o Apocalipse. Nossa, eu vou sair correndo, porque eu tenho medo do cavalo branco, do preto, do amarelo, do vermelho, aquela besta de chifre que sobe do mar, que desce do mar.
Amigo, mas o livro do Apocalipse ele é tremendo, é um livro de esperança, um livro importante. E ali aquele pastor, ele falou o seguinte, olha, hoje eu vou falar... Ele falou assim, na verdade eu não vou falar, eu vou dar um conselho a respeito desse livro, do livro do Apocalipse. E a igreja lotada, tinha ali mais de 3.000 pessoas assistindo esse pastor. E então ali ele falou, o meu conselho a respeito desse livro é que você não abra. Ele é o livro das maldições. Você não deve abrir esse livro, você não deve ler. Esse livro está aqui na Bíblia para mostrar que a maldição acompanha junto com a bênção. Amigo, coisas absurdas. Ele falando, olha, eu como seu pastor, eu te proíbo você a ler esse livro. E todo mundo, aleluia, louvado seja, aquela coisa toda. Amigo, pelo contrário, o livro do Apocalipse é um livro de bênçãos. É um livro de revelações preciosas. Para você ter uma ideia, todos nós temos um inimigo que é o mesmo inimigo de Deus. Quem é ele? É Satanás. E sabe qual é o livro? Na verdade, todos os livros da Bíblia desmascaram ele. Mas sabe qual é o livro que mostra realmente as intenções, o trabalho, que vai profundo? É o livro do Apocalipse. Por isso que ele ataca esse livro de forma muito intensa. Porque é um livro que mostra a realidade. Amigo, para você ter uma ideia em que momento da história deste mundo nós estamos, o livro do Apocalipse revela. Para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse revela qual é a igreja verdadeira. Você quer saber qual é a igreja verdadeira? Segundo o Apocalipse? Então você não pode perder. Que dia mesmo, pastor? Vou fazer uma propaganda aqui. Deixa eu só ver aqui o dia que eu vou estar aqui com vocês. Do dia 27 de julho a 3 de agosto, no dia 28, da última semana de julho até o início de agosto, eu estarei aqui com vocês realizando uma série de estudos, uma série de colheita, uma série de evangelismo. Tá bom? Vai participar? Todos vão participar? Você não pode perder. Eu vou revelar qual é essa igreja. Amigo, então o livro do Apocalipse é um livro fantástico. Marque bem essa data, 28 de julho a 3 de agosto. É um livro de esperança, é um livro de revelação. O livro do Apocalipse revela quem é que vai estar no céu e quem é que vai estar fora dele. E é muito claro, não tem meio termo. E ali também nos revela qual é o caminho e qual é a decisão que eu e você devemos tomar nesse real momento da história humana, da história dessa terra. Amigo, é uma mensagem que traz esperança. E no livro do Apocalipse, nós podemos encontrar qual é, de fato, a felicidade completa. Para você ter uma ideia, vou dar uma adiantada aqui do que eu vou falar em julho com vocês. O livro do Apocalipse, ele usa muito o número 7. São 7 candeeiros, são 7 anjos, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. E dentro desse ciclo de 7, há 7 bem-aventuranças existentes no livro do Apocalipse. O que significa bem-aventurado, bem-aventurança? Bem feliz. Significa felicidade completa, felicidade perfeita, um ciclo completo do que realmente é ser feliz, segundo a visão do Apocalipse. Eu quero tratar isso com vocês nesta manhã, aqui com vocês. Então, o número 7 simboliza perfeição, é um número que Deus usa para enaltecer a sua glória, a sua presença. Então o número 7 está recheado em toda a Bíblia, mas principalmente em que livro? No livro do Apocalipse. Então você encontra aqui o número 7 em vários lugares. Eu citei aqui alguns exemplos. E no livro do Apocalipse nós encontramos então 7 bem-aventuranças, 7 conselhos, 7 orientações que se eu e você seguir, seremos felizes completamente. Teremos uma vida aqui plena. Amigo, Deus quer que você viva ainda aqui nessa terra de forma plena. Amém por isso? João 10:10 diz o seguinte, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus ele vem para quê? Para que tenham vida e vida em... Aqui não tem nada a ver com dinheiro, com prosperidade material, mas é uma vida o quê? Plena fisicamente, espiritualmente, mentalmente, no seu círculo familiar, no seu trabalho, em todos os seus relacionamentos. Jesus quer que você viva bem, viva plenamente, viva feliz. Isso não tem nada a ver com dinheiro, gente.
Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas aí fora, até mesmo na televisão você vê pessoas que se dizem usadas por Deus usando esse verso para falar de riqueza. Não tem nada a ver, tá bom? Então aqui nós encontramos 7 bem-aventuranças. Mas antes de entrar aqui diretamente nas 7 bem-aventuranças, eu gostaria de explicar mais ou menos como é a estrutura do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, em primeiro lugar, ele não é escrito de forma sequencial. Não é assim, o que aconteceu no capítulo 1, agora no capítulo 2 é depois do capítulo 1. Não é. Às vezes tem coisa que aconteceu primeiro, que está lá no final, está no meio, no início. Ele não tem assim uma estrutura sequencial certinha. Por quê? Para você ter uma ideia, em toda a Bíblia, os autores bíblicos, os profetas, homens inspirados por Deus, eles utilizavam de várias formas para escrever o conteúdo de dar a mensagem. Eles usavam um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, o paralelismo. Paralelo. Um estudo paralelo. O que é isso? É um assunto que existe em um determinado lugar que também existe em outro lugar. Ou, às vezes, dentro do próprio livro, no caso aqui o Apocalipse, existe verso que o seu complemento está em outro verso, entendeu? Então, um verso tem ligação com outro verso. O livro do Apocalipse, ele foi escrito em forma de um quiasmo. O que é um quiasmo? É uma letra X, que também é conhecido como uma cruz. Cruz não é só assim, né? Só assim. Ela também é em forma de X. O livro do Apocalipse ele foi escrito dessa forma, em X. O que é isso? É uma ponta ligando a outra, outra ponta ligando a outra. E quando há ali o cruzamento, que é o centro do livro do Apocalipse, são os capítulos 12 e os capítulos 13, que são os capítulos mais importantes desse livro, que é o centro do livro. Então são várias partes ligando a outra. Isso foi escrito de forma proposital, para revelar que uma passagem completa a outra. Lembra daquele um verso que tem no Isaías 28:10? Um pouco aqui, um pouco ali. Regra aqui, regra ali. Então, uma passagem completa a outra. E as 7 bem-aventuranças, as 7, elas têm ligação uma com a outra. Por exemplo, a primeira tem ligação com a sexta, a segunda com a quinta, a terceira com a quarta, e só a 7 bem-aventuranças, que é a mais importante, que se você for colocar as 7 bem-aventuranças em forma de quiasmo, você vai perceber que a 7ª é a mais importante. Então, vamos estudar que você vai entender melhor. Abra agora o livro do Apocalipse no capítulo 1, o verso 3. Através, amigo, das 7 bem-aventuranças, que nós iremos estudar aqui agora, nós podemos encontrar 4 ações de Deus em favor da nossa felicidade. Então, estudando as 7 bem-aventuranças, nós podemos encontrar 4 ações de Deus em favor da nossa felicidade, em favor da nossa felicidade completa, plena. Repare bem, eu vou ler aqui com vocês agora a primeira bem-aventurança do livro do Apocalipse, que está no capítulo 1, no verso 3. Diz o seguinte: bem-aventurado é a mesma coisa de feliz, pessoal. Bem feliz, feliz completo. Então, você vai traduzindo aí de acordo com o que eu vou falando. Acompanhe comigo a leitura. Apocalipse 1, verso 3. Diz o seguinte, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está... Muito bem. Aqui é a primeira bem-aventurança. E basicamente ela diz o quê? Bem feliz. Feliz será aquele que lê, aquele que ouve as palavras de quais palavras? Das profecias. Então, amigo, ler e ouvir contrapõe a uma tristeza. Que tristeza é? Que tristeza é? A tristeza da fuga. Eu vou explicar melhor aqui para vocês. Vá agora para Apocalipse capítulo 22. E você vai entender melhor ainda o que eu estou querendo dizer. Aqui diz, no primeiro bem-aventurança o quê? Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem, aquele que ouve as palavras da profecia, pois o tempo está próximo. Muito bem. Agora em Apocalipse capítulo 22, o verso 7, nós encontramos
a sexta bem-aventurança que tem ligação com a primeira. Ou seja, a sexta bem-aventurança é um complemento da primeira. Então vamos ler todos juntos. Apocalipse 22, verso 7. Diz o seguinte: se você reparar uma curiosidade aqui, todas as bem-aventuranças têm ligação com a volta de quem? Com a volta de Jesus. É uma coisa extraordinária esse livro. Diz o seguinte, ó: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está vendo aqui? Como é um complemento da primeira. Então, ó, bem feliz aquele que lê e aquele que ouve. E aqui no Apocalipse 22, verso 7 diz, ó: bem-aventurado aquele que guarda. Amigo, você quer ser feliz, sim ou não? Então você precisa ler e ouvir as palavras de Jesus. Você precisa ouvir a voz de Deus, que isso vai trazer felicidade na sua vida. Lembra que eu disse que essa felicidade se contrapõe a uma tristeza. Que tristeza é? A tristeza da fuga. Lembra quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Fugiram. Fugiram de Deus. E quem é que estava ali em busca do homem? De Adão e Eva? Foi Deus. Amigo, nesse verso, nós podemos identificar a primeira ação de Deus é Deus se reaproximando do homem em busca da sua felicidade. Amigo, você quer ser feliz? Você tem que ouvir. Você tem que ler. E aqui diz, você tem que guardar. O que é guardar? É escrever e pôr no armário? Não, é praticar, é obedecer. O guardar bíblico é você ler as verdades de Deus, ouvir a voz de Deus e colocar isso em prática na sua vida. Amigo, não adianta você só dizer que a crer em Deus, que você crer em Jesus Cristo. Você tem que evidenciar isso na sua vida. Você tem que viver essa mensagem, entendeu? Porque, amigo, Jesus, ele sempre condenou a hipocrisia dos fariseus. O que é hipocrisia? Eu falo uma coisa e vivo? Isso é abominável perante Deus. Isso é hipocrisia. Você dizer uma coisa e viver outra. Você ouve, você lê uma verdade, mas olha para tudo aquilo, fica indiferente e sua vida é totalmente ao contrário. Isso vai trazer tristeza para a sua vida. Não só para a sua vida, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Então, amigo, você quer ser bem feliz, você quer ser feliz completamente, você tem que ler, você tem que ouvir as palavras da profecia, toda a Bíblia e guardar. E assim você será um bem-aventurado. Porque Jesus muito em breve vai voltar. E você precisa estar vivendo essa mensagem que Deus nos dá a cada dia. Agora vá para Apocalipse capítulo 14. Em Apocalipse capítulo 14, o verso 13, nós encontramos a segunda bem-aventurança. E aqui entra a segunda ação de Deus. É Deus agora revitalizando o homem, reestruturando o homem. Diz o seguinte, ó. Apocalipse capítulo 14, o verso 3. Nós lemos a primeira bem-aventurança, que tinha ligação com a sexta. Agora a segunda bem-aventurança que nós vamos ler, tem ligação com a quinta, que nós vamos ler daqui a pouco. Diz o seguinte, Apocalipse 14, verso 13. Todos acharam aí? Posso ir? Pode ou não? Diz o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Amigo, escuta bem o que eu vou falar para vocês aqui agora. A morte só é uma bênção para aqueles que morrem no Senhor. Se eu e você não estivermos no Senhor, a morte para nós será uma maldição. Eu vou repetir. A morte só é uma bênção para aqueles que esperam no... Veja o que o texto diz, ó. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem quem? No Senhor. Amigo, para você ter uma ideia, vai para Salmo 116 agora. Para você ter uma ideia como é que a morte para aqueles que esperam no Senhor, olha só como ela é vista aos olhos de Deus. Salmo 116, o versículo 15. Olha o que o salmista diz aqui em palavras extraordinárias.
Que profunda revelação tem esse verso aqui. Depois nós vamos voltar lá para o Apocalipse. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém? Então tá bom. Salmo 116, o verso 15 diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte. Olha que coisa maravilhosa. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Vai agora para Apocalipse capítulo 20. A morte, amigo, sem dúvida nenhuma, é a maior de todas as maldições. Isso você vê claramente no livro de Gênesis capítulo 2. Todos nós vamos morrer. Ou não. Ou não, né? Podemos estar vivos diante do maior acontecimento desta terra, que será o quê? A volta de Jesus. Você quer estar vivo? Aí eu quero. Nossa vida. Que coisa maravilhosa vai ser esse dia, né? Estamos muito próximos. Você está se preparando? Apocalipse capítulo 20, o verso 6. Agora nós iremos para a quinta bem-aventurança que tem ligação com a segunda. Olha que coisa extraordinária o texto bíblico, amigo. Diz o seguinte, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Você diz amém, amigo? Amém. Amigo, a morte só é uma bênção para quem? Para aqueles que morrem no Senhor. E aqui no verso 20, no capítulo 20, no verso 6, é um complemento da segunda bem-aventurança, que diz o seguinte, ó: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amigo, se eu e você um dia morrer, mas que seja no Senhor. Amém por isso? Não olha nada de ninguém morrer aqui a não ser no Senhor. Se você morrer no Senhor, a Bíblia nos revela que há 2 ressurreições. Não é mesmo? Aqui está dizendo que é bem-aventurado aquele que faz parte da primeira. Então quer dizer que felizes são aqueles que fazem parte da primeira. Então a primeira ressurreição, Jesus vai ressuscitar quem? Aqueles que morreram no Senhor, morreram em Cristo, crendo na mensagem. Então, amigo, a Bíblia nos revela então que tem 2. A primeira, os justos, aqueles que morreram no Senhor. E a segunda ressurreição, que vai acontecer depois do milênio, porque aqui fala, ó, no final do verso você pode reparar, que diz o que aí, ó? Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele o quê? Os 1000 anos. Então, aqueles que morreram no Senhor vão ouvir a voz de Jesus, vão ressuscitar, vão receber Jesus lá nos altos céus, vão passar no reino de Deus durante 1000 anos, e depois eles vão voltar para a terra. Então Deus vai agora realizar a segunda ressurreição. E se a primeira, os justos fizeram parte, quem vai fazer parte da segunda? Os ímpios, aqueles que não morreram no Senhor. Quantos querem fazer parte da primeira? Olha, não é todo mundo ainda, hein? Quantos querem fazer parte da primeira? Quantos querem fazer parte da segunda? Misericórdia, né? Misericórdia. Amigo, todos nós temos... Ó, o pastor Ladeira disse que não quer nem na primeira nem na segunda, ele quer estar vivo. Amém? Amigo, para aqueles que morrem em Cristo, a morte é um parênteses. Deus está dizendo o seguinte: descansa aí, meu filho. Descansa aí. Cochila, em que Jesus comparou a morte? Quando ele falou ali no contexto de Lázaro, comparou um sono. E Eclesiastes capítulo 9, verso 5, se eu não me engano, amigo, ninguém faz nada depois da morte. Você dorme, você espera receber de Deus muito em breve a recompensa. Ou você vai fazer parte da primeira ou da segunda. Você quer fazer parte da primeira? Então você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. E você tem que guardar, obedecer, viver. Então aqui nessas 2 bem-aventuranças nós podemos ver Deus revitalizando o homem. Agora nós vamos para a terceira ação de Deus. E a terceira bem-aventurança que está em Apocalipse capítulo 16. Agora nós podemos perceber na terceira bem-aventurança e na quarta, que a terceira é ligada com a quarta, nós podemos agora perceber Deus revestindo o homem. Olha de que forma.
Apocalipse capítulo 16, o verso 15. Todos acharam? Diz o seguinte: eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado, bem feliz, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Amigo, qual é o significado de nudez na Bíblia? Vergonha. Se você for dar uma olhadinha lá na história de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, quando eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, e a glória de Deus foi retirada deles, o que eles perceberam ali um ou outro? Que eles estavam nus. Porque até antes ali da desobediência, o que revestia aquele jovem casal perfeito? A glória de Deus, a justiça de Deus. Então eles não sentiam vergonha, porque a glória de Deus cobria aquele jovem casal. Quando eles pecaram, quando eles decidiram não ouvir a voz de Deus, não obedecer a Deus, o que aconteceu? A glória foi retirada. Então eles se sentiram o quê? Vergonhados. Vergonha um do outro. E o que eles fizeram para cobrir a sua vergonha? Pegaram folhas de figueira, costuraram ali e fizeram ali uma espécie de roupas para eles vestirem. Amigo, toda vez, amigo, que nós tentamos cobrir a nudez, a vergonha dos nossos pecados através de nossas boas obras, não dá certo. O que Deus ali visita? Deus todo dia ele visitava ali aquele jardim, na viração do dia. E ele então começou a buscar, cadê você, Adão? E eles ali estavam escondidos. E o que Deus preparou para eles de vestimenta? Adão ali percebeu a primeira consequência direta do seu pecado. Deus matou um cordeiro e fez da pele daquele cordeiro vestes para aquele jovem casal se vestir. Quem fez a roupa? Foi Deus. E quem simbolizava aquele cordeiro? O que você entende com tudo isso, amigo? Para cobrir a nossa vergonha, a nudez do nosso pecado não são as nossas boas obras, mas aquilo que Deus faz por nós. Foi aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Se você for ler depois na sua casa, em Romanos 13, verso 14, o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos revestir da justiça de Cristo Jesus. Amigo, só a justiça de Jesus pode cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez. E aqui diz que bem-aventurado, bem feliz, é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Agora veja a quarta bem-aventurança, que faz ligação com a terceira. Apocalipse capítulo 19, o verso 9. Se você guardar, vigiar as suas vestes, ou seja, se você ouvir a voz de Deus, se você viver em Deus, vigiando na sua presença, em comunhão com Ele, vigiando, olhando para a sua vida, ver se ela está nos caminhos do Senhor. Olha só o que vai acontecer no Apocalipse capítulo 19, verso 9. Olha o que João diz aqui. Então me falou o anjo. Escreve, João. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras as palavras de Deus. Quando você ouve aqui falar das bodas do Cordeiro, você lembra de que história? Mateus capítulo 22. Vai lá rapidinho, para você entender melhor o que é as bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 22. Jesus aqui, ele conta essa parábola. Aqui ele ilustra aqueles que estarão com Jesus na grande ceia. E essa ceia vai acontecer aonde, amigo? Lá no céu. Essa ceia vai acontecer lá no céu. Então, quem fará parte dessa grande festa, desse grande encontro com Jesus, desse grande momento especial, os redimidos, aqueles que sofreram aqui, mas que renunciaram ao mundo e entregaram a vida a Jesus Cristo,
farão parte agora da ceia das bodas do Cordeiro. Mas quem? Para você ter uma ideia o que é as bodas, aqui no capítulo 22, em Mateus 22, você encontra aqui Jesus contando uma parábola, do capítulo 1 ao verso 14. Aqui Jesus ele manda que os seus servos vão anunciar que todo mundo façam parte da festa. Vão para os becos, para as ruas, manda pregar a mensagem em todos os lugares. Mas, para fazer parte da festa, você tinha que estar vestido de uma veste, que não era a sua roupa comum, mas uma veste nupcial. E quem não estivesse vestido dessa veste, dessa roupa, seria então expulso da grande festa. Agora veja aqui no verso 11 o que está escrito. Entrando, porém, o rei, que é Jesus Cristo, representando Deus aqui, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia o quê? Veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amigo, você quer estar nessa grande festa, nessa grande ceia com Jesus Cristo lá no céu? Você precisa de vestes nupciais. E sabe quem é que dá essas vestes para você? É Jesus Cristo. Amigo, isso é algo extraordinário. Em outras palavras, a salvação não depende de mim e nem de você, mas depende da sua decisão, de você aceitar. Amigo, a justiça de Cristo, aquilo que Jesus fez, é o que nos torna dignos de um dia estar com Jesus lá no céu e também de ser uma pessoa aqui bem-aventurada. Amigo, nós passamos aqui, o cristão, ele passa aqui nessa terra por 3 etapas: a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação acontece no exato momento em que você a busca. A santificação, Ellen White diz, a própria palavra de Deus diz que é uma obra de uma vida toda. E em Hebreus capítulo 12, verso 4, se não me engano, lá diz que ninguém jamais verá a Deus se não forem santo. Então, santo, amigo, não é ser perfeito, não. É buscar constantemente. É viver na presença de Deus. É fazer da palavra de Deus a sua regra de fé. Então, perdi aqui o fio da meada. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Sabe quando dá um branco assim? Você está falando aqui. Das 3 etapas. Muito bem, essa é uma coisa maravilhosa. Então, a santificação é a obra de uma vida toda. Então, a última etapa é o quê? A glorificação. Então, a glorificação vai acontecer quando? Quando Jesus Cristo voltar. Então, amigo, a justificação, isso, agora eu voltei aqui. A justificação é o seguinte: você então se depara com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, e você ora então a Deus confessando o seu erro, o seu pecado, e pede a Deus o perdão. Sabe quando isso acontece? Na hora. Paulo ilustra isso no livro de Romanos como uma atitude de um juiz, uma atitude forense. Tem algum advogado aqui no nosso meio? Estudante de direito? Vai confirmar isso para mim. O que é uma atitude forense? Quando o juiz... Vou usar esse prego aqui, posso? Pode, né? Por exemplo, aqui, ó, tá sendo... Levanta aí, irmão. Levanta aqui. Como é que é o nome do irmão mesmo? Seu Cláudio. Seu Cláudio está sendo acusado de ter roubado o meu carro. Mas ele não roubou. É uma experiência, viu, pessoal? Então, o seu Paulo aqui, ele foi julgado, ouviram as testemunhas e tudo mais. Eu sou o juiz. E eu me deparo ali com todo o resultado do julgamento, olho para o seu Paulo, tudo mais. O seu Cláudio, perdão, viu, seu Cláudio? Então, eu olho para o seu Cláudio, olho para tudo aquilo e declaro ele inocente. Amigo, pode sentar. Quando eu bato o martelo, daquele dia em diante, perante a justiça, o seu Cláudio não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Amigo, no instante que você vai à presença de Deus com fé, arrependido, e confessa diante dele os seus pecados e pede perdão, Jesus, ele te perdoa na hora. E você tem que sair dali crendo que você recebeu o perdão. E se você no outro dia falar assim, me perdoa os pecados, Jesus vai falar assim, não, quê? Eu não lembro de nada.
não existe mais. Você sabe por quê que muitos dos consultórios dos psicólogos estão cheios hoje? Eu conversei com uma psicóloga, tem uma psicóloga cristã que é a esposa do pastor Decival, que é o departamental na área de família, a Heloína. Heloína, o marido dela, o Decival, foi pastor, meu pastor quando eu morava em Goiânia, que eles foram lá de Goiânia. Gente boa, me viu crescer. Ela falou assim, ó, ela comentou, ela concordou, né, que eu tinha ouvido essa pesquisa e eu conversando a gente confirma. Pode conversar com qualquer psicólogo cristão, principalmente. Ele falou assim, Renan, 80% das pessoas que vêm aqui em busca de paz, de sossego, é porque são pessoas que não aceitam o perdão. Em relação a Deus e em relação ao próximo. Às vezes fez algo errado com o próximo, machucou alguém, feriu alguém emocionalmente. Mas ele foi, pediu perdão, a pessoa perdoou, mas ela não aceita, entendeu? Ela não aceita o perdão, fica remoendo aquilo. E amigo, isso prejudica você, prejudica quem vive com você, prejudica todos nós. Amigo, quando você vai a Deus arrependido, confessa e deixa, Ele apaga. E Ele ilustra isso dizendo que Ele joga os seus pecados no fundo do mar. E eu conheço pessoas que vêm conversar comigo de pecados que cometeram há 10 anos atrás, que estão há 10 anos pedindo perdão para Deus. Não vive em paz, não vive bem. E amigo, quando você somatiza isso na sua mente, isso traz doenças para a sua vida. Traz doenças, fisicamente, estou falando isso. Isso é comprovado cientificamente, que a mente ela tem ligação com o corpo. É que cientificamente, amigo, quando Deus te perdoa, saia da sua oração sabendo que Deus o perdoou. E você vai ver que uma paz imensa vai inundar o seu ser. Que vai te dar força, ânimo para você continuar. Então, amigo, quando você busca o perdão, neste exato momento, quando Deus olha para você é o seguinte, Ele olha para você e vê um pecador. Mas Jesus, Ele cobre você com o seu manto de justiça. Então Deus começa a olhar para você, sabe quem Ele vê? Jesus Cristo. Ele não vê mais você um pecador. Ele vê Jesus, um ser pleno, perfeito, sem mácula, sem pecado, porque Jesus ele não pecou. Você entendeu aí então? A justiça de Cristo então é transferida para você. E Deus começa a olhar para você como um homem, como uma mulher, como um jovem, uma criança, como se nunca houvesse pecado. E amigo, se você continuar pecando, continue buscando o perdão de Deus, mas não viva pecando. Se você cair, a Bíblia nos aconselha que há o quê? Um advogado. Se você cair, sabe que tem um advogado intercedendo por você. E esse advogado é Cristo Jesus. Amigo, última bem-aventurança que ilustra a quarta ação de Deus e a última, que é Deus resgatando o homem. Apocalipse capítulo 22. Bem feliz então, vamos recapitular. Então, bem feliz então, é aqueles que leem, é aqueles que ouvem, é aqueles que praticam aquilo que Deus pede, aquilo que Deus escreve. Bem-aventurado aqueles que morrem, mas morrem quem? No Senhor, porque a morte vai ser um parênteses na sua história. Bem-aventurado aqueles que se cobrem com a justiça de Cristo, que vivem em paz. E agora nós estamos então diante da última bem-aventurança, a sétima, que não tem ligação com nenhuma outra. Porque ela não precisa de nenhum complemento. E você vai perceber por quê. Apocalipse capítulo 22, o versículo 14. Olha que coisa extraordinária, amigo. Todos acharam? 22, 14. Diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entre na cidade pelas portas, não é pulando o muro e nem arrombando nada. Amigo, bem feliz é aquele que tem sua vida lavada no sangue de Jesus Cristo. Amigo, essa semana é uma semana especial, onde relembraremos, né, sobre o sacrifício, sobre a vida de Jesus Cristo em nosso favor. Se você for ler em Hebreus capítulo 9, 22, você vai ver que somente o sangue, praticamente para todas as coisas, o sangue lá diz, ó,
Com efeito, lá diz, quase todas as coisas se purificam com sangue. Amigo, essa sétima bem-aventurança se contrapõe a uma tristeza. A tristeza do pecado e a tristeza da maldição. Amigo, para nós vivermos livres do pecado, da maldição, não foi sangue de bode e nem de ovelha, de carneiro e nem sangue de anjos. Sabe por quê? Quando Deus, Jesus e o Espírito Santo revelaram para a humanidade qual era o plano da redenção, sabe quem é que foi em prantos diante da divindade para se colocar no lugar de Jesus? Os anjos. Os anjos olharam para Deus e disseram: Senhor, não, Pai. Jesus, o seu Filho amado, o príncipe desse universo, Pai, ele não. Envia a mim. E anjos após anjos, milhares e milhões se colocaram, amigo, à disposição de Deus, para que o Filho de Deus, o Rei do universo, não se colocasse aqui para ser humilhado, para ser ultrajado, para ser esbofeteado, para morrer numa cruz, amigo. Em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que todo aquele que era pendurado no madeiro, ele era o quê? Maldito. Amigo, em outras palavras, Jesus saiu do seu reino, da sua glória. E escute bem o que eu vou falar. Jesus, ele não tinha obrigação de fazer o que ele fez. Sabe por quê? Porque foi eu e foi você que escolheu o sofrimento, escolher a morte, escolher desobedecer e ouvir a voz de Deus. Em outras palavras, foi nós que escolhemos. Nós vamos escolher as consequências, amigo. Mas Deus nos amou tanto que Ele olhou para essa raça caída e falou: não, eu vou lá. E amigo, não era sangue de nenhum outro animal, de nem anjos, que poderia pagar o preço da maldição, do pecado. Somente sangue de um Deus poderia nos livrar da pena, da maldição, da morte eterna. Amigo, Jesus, ele sangrou. Jesus, ele derramou o seu sangue em favor de cada um de nós. E eu quero fazer uma pergunta para todos nós aqui. Para mim, para você. A mesma pergunta que eu fiz lá na Igreja Central hoje de manhã. Que tipo de vida você tem levado? Mas que tipo de vida você está disposto a levar? Como está a sua vida? Sua vida está manchada pelo pecado? A solução está aqui. Lavar a sua vida, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que quando nós somos lavados desse sangue, amigo, toda maldição, toda impureza que o pecado produz em nossa vida, ele é apagado, ele é tirado. Sabe por quê? Eu quero encerrar em Lucas capítulo 24. Em Lucas capítulo 24, nos ilustra bem, Lucas capítulo 22, nos ilustra bem quão foi angustioso. Essa palavra acho que é nova, hein? Angustioso, né? Como foi terrível para Jesus sofrer a consequência que era para eu e você sofrer. Diz o seguinte: e estando em agonia, 22:44, perdão. Lucas capítulo 22:44. Diz o seguinte: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Amigo, lá no Getsemane, a poucos momentos de Jesus morrer na cruz do Calvário, Deus o Pai começou a pegar os pecados do mundo inteiro, das pessoas que viveram antes de Jesus, na época de Jesus e depois, em outras palavras,
Ali o Deus, o Pai, pegava o meu pecado, o pecado de todos vocês aqui, de todos, desde o menor até o maior, de todos aqueles que já morreram, e começou a colocar sobre Jesus Cristo, amigo. E amigo, nessa hora, se você for ler essa mesma história no livro de Marcos, você vai ver ali Jesus, pela primeira vez, sentindo angustiado e tomado de pavor. Sabe por quê, amigo? Jesus ele estava apavorado, ele estava angustiado, porque ele não mais era um com Deus. Por quê? O que o pecado faz entre nós e o nosso Deus, em Isaías capítulo 59? Fazem separação. Então, por ele estar recebendo os pecados de toda a humanidade, ele começou agora a se sentir separado do Pai. E até aquele momento ele era um com Deus, e ele mesmo falou: eu e o Pai somos um. Nada do que eu faço, tudo vem de Deus. E ele já estava com Deus lá no céu. E naquele momento, Ellen White diz no livro Desejar Todas as Nações, que pela primeira vez passou na cabeça de Jesus que ele poderia sair derrotado. Porque ele não estava aguentando, ele estava angustiado. Deus, o Pai, começou a transferir os pecados sobre Jesus Cristo. E ele começou a sentir angustiado. E ele chamou 3 discípulos para ajudá-lo naquele momento. Quem foi? Pedro, Tiago e João. Mas o que eles fizeram? Dormia. Jesus foi lá e: vocês não podem vigiar comigo 1 hora, vocês não podem vigiar comigo, ore para que você não entre em tentação, ore, me ajuda. Amigo, Jesus se sentiu angustiado, sozinho, ferido, e ele queria um consolo. E lá ela diz que ele se agarrava ao solo frio, com seus dedos, em busca de algum abraço, de algum aperto, amigo. Amigo, Jesus sentiu tudo isso, sabe por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado, o seu que você cometeu hoje, vai cometer, que você já cometeu, estava sendo colocado sobre ele. E ele fez uma oração ao Pai que ele nunca havia feito. O que ele diz? Pai, se possível for, pelo amor, eu não estou aguentando, mas se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim a sua vontade. Jesus, a vontade dele era que aquele mal, aquela coisa terrível que ele estava sentindo, se fosse retirado dele. Mas ele falou: Deus, seja feita a tua vontade. Então Deus manda um anjo do céu. Quem é esse anjo? Gabriel, o mesmo anjo que substituiu Lúcifer lá no céu. Esse anjo vem e consola Jesus Cristo, e põe a cabeça dele em seu peito e faz ele olhar para o céu. E ele mostra para ele inúmeras coisas. Entre elas, a mais importante, Jesus ali viu centenas e milhares de pessoas que tiveram a vida transformada por causa do seu sacrifício. Jesus saiu dali, amigo, motivado, mas ainda angustiado, cheio de terror, porque aquilo era algo estranho, era algo terrível para ele. E amigo, aqui diz que Jesus orou tão intensamente que ele começou a suar gotas de... Pergunta para um médico em que situação isso acontece com o ser humano. É possível suar gotas de sangue. Pergunta para um médico em que situação mental o ser humano começa o seu suor, que nem aqui, vira sangue. O médico ele diz que é só em profundo desespero mental, desequilíbrio, que isso pode ocorrer, derramar gotas de sangue no ser humano. Amigo, Jesus ali foi aterrorizado. Colocaram sobre ele o seu pecado, o meu pecado, para que hoje, eu e você pudéssemos beber de graça da água da vida. Amigo, Jesus ele pagou o preço. Ele derramou o seu sangue. Jesus ele também sangrou em 7 lugares. Ele sangrou nas suas 2 mãos para nos livrar da maldição das nossas obras. Jesus sangrou nos seus 2 pés para nos livrar da maldição de nossos caminhos. Jesus sangrou na cabeça para nos livrar da maldição da terra. Jesus sangrou nas costas para nos livrar da maldição que recaiu sobre a humanidade. E Jesus sangrou no lado para nos livrar da maldição de nossas paixões. Amigo, Jesus sangrou por mim e por você. E você só é feliz completamente
se a sua vida for lavada no sangue do Cordeiro. Você quer lavar sua vida no sangue de Jesus? Quantos querem? Posso pedir para você ficar em pé? E juntos agora vamos cantar um hino. O hino de número 152. Que fala da volta de Jesus, que é a nossa maior esperança. Essa igreja leva essa esperança no seu nome. E amigo, você tem que estar preparado para esse grande dia. Mas Deus te proporciona você ser feliz ainda aqui nessa terra. Você quer estar um dia com Jesus lá no céu? Esconda a sua vida, entrega a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Faça dessa semana um momento especial de você se entregar a Ele e de fato, de uma vez por todas, deixar ser Ele o primeiro na sua vida. Que Deus o abençoe.